Bom, então nós vamos mentalizando a figura doce e meiga de Jesus. Vamos mentalizando que estamos na casa de Caibar, no nosso salão lá em cima. Todos nós ali reunidos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para mais um evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, a essa equipe da Casa de Caibar maravilhosa que está sempre junto conosco. Agradecendo, Mestre Jesus, por mais um aprendizado nesta manhã de domingo, e que esse nosso evangelho possa correr em muita paz, muita alegria e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, pessoal, bom dia a todos. O nosso estudo de hoje está no capítulo 27, Pedi e obtereis. E o tema de hoje é o tema eficácia da prece, onde Allan Kardec comenta aquela passagem do Evangelho de São Marcos, que fala assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis. E na semana passada, nós já estudamos os itens 5 e 6. O item 5 é justamente o enunciado da passagem do Evangelho do evangelista São Marcos. Eu acho que eu falei São João, mas é São Marcos. E o item 6 foi falado assim que há pessoas que contestam a eficácia da prece porque acham que Deus já sabe de tudo, o que é melhor para nós, e que seria desnecessário fazer as nossas preces, né? Então, o Kardec fala que realmente há leis imutáveis e naturais, mas isso não significa que tudo na vida já está determinado para acontecer. E se fosse assim, de nada adiantaria o nosso livre-arbítrio, e a gente não progrediria, porque é através do nosso livre-arbítrio que a gente progride nessa nossa encarnação. E no item 6 ainda, né, relembrando, ele fala também que os nossos pedidos podem ser atendidos desde que eles não mudem as leis do universo. A nossa encarnação, ela é planejada no plano superior. Então, dependendo do que a gente pedir, não vai dar certo como que foi planejado. Aí os bons espíritos vão fazer de tudo para a gente conseguir seguir aquele planejamento, e é claro que eles vão estar nos auxiliando na medida do possível, né? Então, as nossas preces sempre são atendidas, mas dessa forma, desde que não mude as leis de Deus, que nesse caso, nossa lei de Deus seria o quê? Aquele planejamento que é feito. Inclusive, esse planejamento da nossa encarnação aqui na Terra, ele é muito bem explicado assim nas obras de André Luiz, que são obras que falam sobre a vida no plano espiritual, né? E, inclusive, no livro Missionários da Luz, eles explicam bem assim detalhado como é a encarnação de uma pessoa, desde o que os construtores fazem até o da ligação com a mãe, etc. Eu não lembro o capítulo, mas lá tem um capítulo chamado Reencarnação que explica bem essa parte. Mas hoje a gente vai estudar o capítulo 7 e 8, tá? E o capítulo 7, não, o item 7 e 8. Então, no item 7, o Allan Kardec,
ele continua comentando essa passagem de São Marcos, o que é que seja que pedirdes, vos será concedido. E ele comenta que não basta pedir para obter, porque Deus cuida de nós através dos bons espíritos. E se nós tivéssemos todos os nossos pedidos atendidos, não progrediríamos nessa encarnação e a nossa encarnação seria um desastre, não seria proveitosa, né? O objetivo não seria atingido. Bem, ainda no item 7, ele exemplifica com a figura de um pai e de um filho aqui na Terra, que se o pai fizer tudo o que o filho deseja, ele vai estar estragando o filho. Ele estragaria o filho e o filho vai sofrer posteriormente por causa dessa atitude do pai. E isso a gente sabe que é muito comum, né? Principalmente nos dias atuais, onde muitos pais trabalham fora e tentam compensar o filho com coisas materiais e acaba fazendo muitos desejos dos filhos, disso, daquilo, e acaba se tornando um adulto muito vulnerável. Então, o Allan Kardec faz essa analogia do nosso pai, que está no céu, que é o Criador, com os pais aqui na Terra. Bem, nós não existimos para sofrer, ainda no item 7, né? A gente existe para crescer e nos tornarmos cada vez melhor enquanto ser humano, porque nós somos seres espirituais em evolução que precisamos do livre-arbítrio para evoluir. Aí aqui no segundo parágrafo aqui do item 7 fala assim, ó, Deus concede àquele que se dirige a ele com confiança, coragem, paciência e resignação. Deus vai conceder os meios para o ser humano, para o ser espiritual, sair por si mesmo das dificuldades com a ajuda que são sugeridas pelos bons espíritos, que são os espíritos com os quais a gente está conectado, né? E aí ele até fala assim, ó, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faz a sua parte, os bons espíritos vão fazer a dele, usa o seu livre-arbítrio e vai prestando atenção nas intuições que eles vão dando para a gente conseguir ir superando as dificuldades e crescer e se fortalecer cada vez mais. Porque normalmente o que a gente quer é o quê? O que a gente quer é que aconteça um milagre, que a gente não precise fazer nada, e não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim no universo. Bem, antes de partir para o item 8, eu queria comentar com vocês o seguinte, porque normalmente no Evangelho tem sempre é sempre escrito por algum espírito desses que estão fazendo parte do espírito da verdade lá, né, do conjunto. E aqui, por exemplo, na Eficácia da Prece, são comentários do Allan Kardec, ele mesmo que está comentando, mas ele é intuído pelos bons espíritos que estão fazendo esse trabalho, tá? Aí, lá no item 8, ele conta pra gente uma historinha, né? Apesar que a gente não leu o item 7 e 8, né? Pensei que alguém ia ler e já comecei, mas tudo bem. Lá no item 8, ele exemplifica com a história de um homem que está perdido no deserto, né? E eu vou ler a história, ó. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber.
Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente, e então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: Obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força de que me destes. Agora, se não tem fé, dirá assim: Que pensamento bom que eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, ele faz assim a comparação do homem que tem fé e pensa: nossa, eu fui intuído pelos bons espíritos e estou indo por esse lugar. Ou se ele não tem fé, ele fala: nossa, que sorte que eu tive, que eu vim por esse lugar, hein? Eu sou sortudo, né? E não é assim, a gente está sempre amparado e orientado pelos bons espíritos. E, bem, aí lá no item 8, né, continuando, eles falam assim, que os bons espíritos nos sugerem bons pensamentos, que são os meios de sairmos das dificuldades, e essas sugestões são recebidas por nós quando nos conectamos pela prece. Eles vão fazer tudo por nós. Eles nos auxiliam porque são mais experientes do que nós e já passaram pelo que nós passamos. E aí tem assim, ó, esse homem que foi citado agora a historinha, o Allan Kardec fala assim, ele estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça e se levanta por si mesmo. Bem, lá no último parágrafo do item 8, né, ele cita uma história bíblica de Tobias, que é amparado por um anjo, numa situação assim bem difícil que ele tinha que enfrentar e resolver, né? Aí o Kardec fala assim: se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Então, aí, a história de Tobias, ele é um personagem da Bíblia, do Velho Testamento, né? E o anjo que socorre ele é o anjo Rafael, que está sempre do lado dele, ajudando ele a resolver e tomar as atitudes e decisões necessárias para ele estar resolvendo o que ele precisava. E o anjo auxiliou ele, esteve do lado dele o tempo todo. Mas aí o anjo só se revelou no final, porque se ele soubesse que o anjo estava ali do lado dele, ele não ia ter atitude, não ia ter mérito algum, ia ficar que nem essa criança que grita porque caiu e vem aqui, me ajuda a levantar, né? E quem quiser ler a história do Tobias, é uma história bem longa, tanto que eu nem fiz um resumo, porque é uma história muito longa, é uma história bem bonita, tá? Mas se eu fizesse o mesmo resumo, ficaria muito grande. Mas quem quiser ver essa história, está na Bíblia. E, finalmente, a conclusão que eu fiz desse estudo é assim, que os bons espíritos nos auxiliam o tempo todo, mas nós precisamos nos conectar a eles para receber boas inspirações e boas intuições.
Nós precisamos ter bons pensamentos e preces constantes. Inclusive, manter sempre bons pensamentos já é uma prece constante, entendeu? Nós temos ao nosso lado espíritos que sintonizam conosco. E aí a gente tem que estar, assim, sempre, às vezes, em determinadas situações ou dificuldade, no nosso dia a dia, né, a gente tem que pensar, prestar atenção, o que que eu ando pensando, né? Será que isso é meu? Então, esse tipo de pensamento a gente tem que ter, assim, o tempo todo, diariamente, e é trabalhoso você manter esses bons pensamentos e estar se questionando o tipo de pensamento que se tem durante o dia, porque nós vamos sintonizar aqui com espíritos que sintonizam com os pensamentos que a gente tem. Então, se a gente quer ter a companhia dos bons espíritos, a gente precisa ter bons pensamentos para sintonizar com eles. Aí, o tipo de espírito que a gente vai ter do nosso lado vai depender daquilo que a gente pensa. E só um detalhezinho, às vezes a gente nem pensa muito em determinada coisa, mas de repente você fica pensando naquilo com mais frequência do que o necessário. Aí você tem que se ligar, sim, e pensar, ué, mas eu não penso isso, então isso daí não é meu e não é coisa boa. Aí a gente vai mudando o pensamento, e a melhor forma da gente mudar os nossos pensamentos, ter uma vida melhor, é estar fazendo a prece, né? E é onde entra o orai e vigiai. E agora, para encerrar, para não ficar assim, passar em branco, tem uma história que fala sobre a eficácia da prece, sabe? E essa história, ela está lá no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, que é a história de uma menina chamada Evelina. E a mãe dela morreu. Tinha ela, a mãe, o pai e o irmão. E a mãe dela morreu e o pai dela casou de novo. Então ficou ela, a madrasta, o irmão, e eles estavam tendo ali uma vida e a mãe dela começou, não se desligou lá do lar e ficou ali causando assim muito transtorno pela ignorância humana, né? Então, no caso, entrou ali uma família num quadro de obsessão. E a Evelina, ela começou a pedir, assim, fazendo a prece para Deus, para ser ajudada, pedindo para Deus, pedindo. E aí continuava, tal, daí ela começou a pedir para a mãe dela, né? Porque ela amava muito a mãe. Aí ela pedia, mãezinha, me ajuda, ajuda a nossa casa, a gente está passando por isso. E sempre pedindo para a mãe dela, mas a mãe dela já estava ali numa situação difícil, necessitando de socorro e de cuidado. E a mãe dela não tinha condição de atender a ela. E quem atendeu foi Hilário, levou Hilário e André Luiz, né, que são os personagens dessa história também. Eles levaram a prece dela para Clarencio, que era um instrutor, um chefe, digamos assim, de um determinado setor lá no plano espiritual, um benfeitor lá. Eles levaram a prece da menina, a menina fazia a prece para a mãe que não tinha condição de ajudar, mas houve essa intercessão dos bons espíritos, levaram a prece para ele e ela foi atendida naquele pedido que ela fazia. Então, se a gente faz os nossos pedidos com confiança, fé, de um jeito ou de outro vai chegar lá e eles vão estar nos auxiliando da melhor maneira possível, desde que não prejudique a nossa encarnação atual. Entendeu? É isso. Então, agora eu vou deixar para vocês fazerem os comentários. E é isso aí. Sônia, eu gosto dessa frase. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Eu acho que essa frase, assim, eu acho que a gente tem que acordar com essa frase.
sabe? Sim, Em vez a gente, muitas vezes a gente pede tanto, 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 tanto e agradece tão pouco. sim. E eu acho que essa frase a gente tem que acordar com ela. Todos os dias Nossa, lembrar dessa frase, porque a gente tem ótima que fazer, dica. não, tem que partir da gente. Isso aí, todas as mudanças, por mais que a gente receba ajuda, né, vibrações, fluidos, mas se não partir de você, como que você vai receber Sim, essa ajuda que está aí para sim, todos porque nós? você tem que propiciar, né? Tem que ajudar a É, acontecer. Isso mesmo. exatamente. Vou até colocar lá no meu espelho para eu ler antes de escovar os dentes. Né? Eu concordo. É isso. Mais alguém gostaria de comentar? Fiquem à vontade, viu? Eu só Kátia? queria fazer um comentário. Ah, pode falar, Lê. Não, eu só queria frisar uma frase aqui do item 8, que assim me chamou muito a atenção, que ele fala assim, né? Que aqui eles perguntam por que o espírito bom ele não ajudou logo de cara, né? Esse rapaz aqui que estava perdido e estava precisando de ajuda, né? Aí ele fala assim: primeiramente, para lhe ensinar o que é necessário, ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças, que é isso que a Laila falou, né? Uhum. Depois, porque, ele está explicando, porque pela incerteza, é que aqui é uma outra versão do evangelho, tá, gente? Ah, Diferente tá. da sua aí. Sim. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Então, essa frase, ele quer saber se a gente realmente confia nele e se a gente está submisso às leis, né, às leis imortais aí, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a todo momento nós estamos nessa prova, né? E aí ele quer saber assim, você aceitou ou não essas leis, né? Você entende ou não? Então é isso que eu acho que ele está nos ensinando todos os dias. E essa confiança, essa fé que vem nesse sentimento puro, né? Na prece. E por isso que a prece é uma caridade, né? Quando você faz ela do fundo do coração, um sentimento puro, verdadeiro, né? Não sei, eu penso assim, dessa forma. Não sei se a Edna pode acrescentar, mas eu entendi dessa forma. Não, eu só me veio uma coisa, em que rede você está conectado? Porque todos nós temos diversas redes aqui, né? E nós estamos conectados em uma rede. O que é? Da rebeldia. Eu não sei, no Evangelho tem um item chamado obediência e resignação. Ah, Esse item, gente, eu já li ele 1000 vezes, porque eu sou uma pessoa assim um pouco rebelde, né? Então, e para mim foi muito importante, porque eu acho que essa obediência não é obediência como a gente entende aqui, mas é essa conexão com Deus, essa confiança em Deus, esse se deixar levar pelas leis da natureza, pelas leis da vida, mas no sentido de acreditar que Deus é Pai, que Deus nos ajuda, e aí você embala nessa vibração boa, nessa energia boa, entendeu? É nesse sentido que eu entendo a obediência. E aí, se você pensar que a partir do momento que você começa a entender que Deus é Pai, que Ele cuida de você, que tudo que acontece é para o seu bem, que se nós olharmos para trás e fizermos uma análise dos momentos difíceis que a gente passou, a gente vai falar como tudo aquilo foi importante para mim. Como eu cresci com cada desafio, com cada dificuldade. Se eu tivesse ficado desvencilhado das dificuldades, dos desafios, eu seria uma pessoa extremamente imatura, entendeu? Então, a gente precisa ter essa confiança de que cada coisa está correta, no momento certo, você já tem maturidade para passar por aquilo, vai ser um outro passo. Até no começo, né, quando eu estava conversando com a Cris, perguntei, Cris, e aí, tudo bem?
Aí a Cris falou, cada vez a gente tem uma dificuldade, vai, né? Aí me veio uma colocação, que eu não sei se é do Evangelho André Luiz agora, mas que fala, né? Eu acho que é André Luiz. Quando a gente termina uma, nós estamos preparados para uma mais difícil, que é o processo de crescimento. Então, nós sempre vamos ter desafios, aprendizado, e a gente vai se preparando para aquelas que a gente vai crescer um pouco mais no entendimento da vida, na maturidade do espírito. Então, é isso só que eu queria colocar. Em que rede você está conectado? Da revolta, da rebeldia, da malquerência, do desânimo, da preguiça? E aí vai ser a tua vida. Então, quanto mais a gente amadurece, nós vamos nos ligando a uma rede com uma condição melhor, né? E aí as coisas não ficam tão pesadas até. Vem a dificuldade, mas como fala o Evangelho, você não olha para a terra, você olha para o alto, e aí você passa melhor, né? E é isso, só isso daí que eu queria dizer, sabe? Tá bom. Muito bom o Evangelho. Essa parte da prece, gente, eu acho maravilhosa, eu acho maravilhosa. Porque até os nossos filhos, quando a gente começa a educar os filhos, já ensinando o valor da prece, é interessante, né? Os meus netos, eles ficam sempre uma semana aqui em casa nas férias, Júlio. É extremamente cansativo para mim, gente, não é fácil. Eu já tenho idade. Então, é fazer a comida, eu tenho faxineira só também, é fazer a comida, é isso, vai escovar dente, vai tomar banho, sabe? E eu estava conversando com meu marido ontem, eu falei, só tem uma coisa, o que eu tenho conversado com eles é sobre, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo, e faz prece de manhã, e faz prece de noite, eles estão gostando. Muito Vocês não legal. imaginam. Então, eu falo assim, ó, um dia lá na frente, eles vão falar assim, minha avó, nossa, isso marca na vida da criatura. Então, tudo dá um trabalho tão grande. Eu poderia falar assim, ó, não quero criança, não quero saber. Só que eu acho que eu posso fazer alguma coisa boa nessa vinda para cá, sabe? Então, é isso só que eu queria falar. A gente tem que aproveitar esses momentos para ajudando esses espíritozinhos que estão do nosso lado, né, também. Isso aí, gente. Mais alguém? Vou fazer as vibrações, então, gente. Então, vamos acalmando nosso coração e nos conectando à equipe de amigos, de espíritos que nos ajudam no preparo desse trabalho, na sustentação desse trabalho. Vamos pedir a Jesus amparo para todas as mães que frequentam esse trabalho com da comunidade. Vamos envolver com muito amor, muito carinho todas essas famílias desses assistidos, que tanto aprendemos com eles. Vamos envolver as crianças em vibrações de carinho. Todos esses entezinhos que tanto amor têm por nós. Vamos vibrar para todos eles, para que continuem, que cresçam no caminho reto, no caminho do bem. Vamos envolver com muito carinho a equipe de trabalhadores, todos esses amigos que de alguma forma estão conectados conosco. Vamos envolvê-los em vibrações de amor, vibrações de ânimo, de equilíbrio. Vamos envolver todos os trabalhadores da Casa de Caibar,
para que recebam as bênçãos de Jesus, para que continuem com seus corações abertos para a seara de Jesus, que é tão grande, é tão vasta e precisa de tanto do nosso trabalho. Vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Patrícia da Silva Aciais, filha de uma das mães da comunidade, a da Lucimar. Essa jovem que desencarnou de uma forma tão trágica. Vamos envolver esse espírito com muito carinho, vibrações de amor, de equilíbrio. Vamos envolver a sua mãe também. Que Jesus possa ampará-la, amenizar essa dor do seu coração. Vamos envolver também a nossa irmã Dirce Paravati Gonçalves, que desencarnou recentemente. Que os bons espíritos possam amparar essa irmã. Que possam amparar a sua família, os seus filhos, a Elizabeth, o Edson. Que Jesus possa amenizar a dor do seu coração nesse momento de perda de um ente tão querido. Que eles possam receber esses fluidos de amor que estamos emitindo para eles. Vamos envolver o nosso irmão Pedro Donizete Cardoso, que está internado no Hospital das Clínicas de Campinas. Que ele possa receber fluidos benéficos para regenerar o seu corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a ele e a família para que possam manter o equilíbrio nesse momento difícil. Vamos envolver o nosso irmão Nelson Henrique Gomes, que está internado no Hospital Barra d'Or com Covid. Que Jesus e a equipe espiritual possam amparar ele e a família, dando força, equilíbrio, para superar mais esse momento difícil. A nossa irmã Rosana Coelho Aragon, que também está passando por uma dificuldade, enfermidade. Que Jesus possa amparar essa irmã, seus filhos, sua família, que eles possam ter o equilíbrio necessário para receber também os fluidos da equipe espiritual e o amor e amparo de Jesus. Vamos envolver também uma corrente de muito equilíbrio nesse momento difícil que nós estamos passando de Covid, de isolamento social. Vamos envolver o nosso irmão João Rufino Ferreira. Vamos envolver a nossa irmã Hélida Gonçalves, o nosso irmão Zac Fideli, para que eles possam receber fluidos de equilíbrio, fluidos benéficos que possam ajudar a recuperar o seu corpo físico, espiritual. Que Jesus possa amparar esses irmãos. Que Maria de Nazaré possa amparar esses irmãos com muito equilíbrio. Que os pensamentos ruins se afastem deles. E que apenas os bons pensamentos façam parte de sua vida. Para que seus dias possam ser de paz e serenidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais um domingo. Que nós possamos receber também esses fluidos em nossa casa, em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.